Uma guerra civil tomou conta dos Estados Unidos, e agora esses repórteres têm que lidar com o medo, a violência e a incerteza sobre o futuro da sua nação, que está à beira de um colapso. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Resumindo Filmes vamos acompanhar Guerra Civil, um filme de drama e ação lançado em 2024. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora, bora pro vídeo. Essa equipe de repórteres vai conhecer o verdadeiro terror de uma guerra em seu próprio país. Começamos com o presidente dos Estados Unidos, que já estava no poder há 3 mandatos, e o vemos ensaiando seu discurso para o pronunciamento que faria em poucos segundos. Mas o político parecia estar um pouco inseguro sobre o que falaria em rede nacional. Então, assim que o pronunciamento começa, o manda-chuva da Casa Branca fala sobre como os Estados Unidos conseguiram vencer mais uma disputa contra as forças ocidentais do Texas e da Califórnia, e sobre como a Aliança da Flórida falhou em tentar recrutar os povos das Carolinas para sua revolta. Porém, enquanto o presidente fala, vemos várias imagens da Guerra Civil que toma todos os Estados Unidos, que foi dividido entre os governos americanos e as forças ocidentais, que são uma aliança separatista formada por 19 estados, que são contra a ditadura erguida pelo governo atual, que conta 28 cidades ao seu favor. Em Nova York, a fotógrafa de guerra chamada Lee assistia ao pronunciamento do político, enquanto no horizonte, mais um bombardeio começava no meio das ruas. No dia seguinte, a loira estava acompanhada do seu parceiro, o jornalista Joel, e eles estavam indo encontrar seus colegas de imprensa em mais uma revolta de manifestantes, que estava confrontando a polícia por estarem sem água. E no meio de toda essa confusão, a aspirante a fotógrafa Jessie não poupava esforços em fotografar tudo que podia. E de perto, Lee também registrava toda a violência que estava acontecendo. E conforme o conflito do povo e das autoridades aumentava, Jessie acaba sendo atingida no rosto por um bastão, então a loira corre para ajudá-la. Assim a novata fica frente a frente com uma de suas inspirações. Só que o papo não dura muito, porque a manifestação era interrompida por um bombardeio de drones do governo, que atinge a população e os policiais sem dó. E quando a poeira baixa, vários corpos estão jogados nas ruas, apenas para que a Jessie fique em choque com o que estava vendo. Ao anoitecer, vemos o hotel em que toda a imprensa de Nova York estava reunida, e agora Lee e Joel estavam acompanhados do jornalista veterano chamado Sammy, que questionava a dupla sobre o seu próximo destino. E quando eles falam que pretendiam ir até Washington DC, o velho acha que seus colegas iriam até Charlottesville, onde a linha de frente do conflito está. Mas na verdade, Lee e Joel pretendem ir até a capital. Mas para Sammy isso era impossível, porque o presidente não dava uma entrevista há 14 meses, além de sempre finalizar repórteres e jornalistas que tentavam fazer alguma matéria com ele. Acontece que, de acordo com Joel, era questão de tempo até os separatistas conseguirem invadir a capital. Então era como se o presidente tivesse mais de um mês de vida, ou seja, essa era uma oportunidade única. Assim, Lee pergunta a Sammy como poderia chegar lá, e como o veterano já tinha a ideia de ir até Charlottesville, ele acaba revelando que todas as formas de chegarem em Washington foram praticamente destruídas. E mesmo contra a vontade de Joel, Lee acaba aceitando dar carona para Sammy até a linha de frente. E após isso, a loira decide ir dormir, mas para o seu azar, a falta de energia poderia fazer o elevador parar no meio do caminho até o 10º andar. Ou seja, a sua única chance era ir de escadas, mas ela é interrompida quando Jessie aparece para devolver o colete de imprensa que Lee havia dado para ela para se proteger. Só que a fotógrafa diz que a novata poderia ficar com aquilo, além de aconselhá-la a ter equipamentos de segurança se também quiser ser uma fotógrafa de guerra. E depois de ouvir da jovem que ela era uma de suas heroínas, Lee apenas vai para o seu quarto. E enquanto toma banho, a mulher é atormentada por todas as atrocidades e crimes de guerra que fotografou em toda a sua história. No dia seguinte, todos estão prontos para caírem na estrada. Porém, Lee fica brava ao ver que Jessie também estava no carro. E nesse mesmo momento, ela vai cobrar o Joel por ter deixado a menina tão nova ir com eles em uma missão tão perigosa. Mas o Joel diz que a novata queria ser como a Lee, que assim como Jessie, começou apenas com 23 anos. No entanto, a loira ainda continuava brava e diz que a garota só iria acompanhá-los até Charlottesville. Com tudo pronto, o grupo inicia uma viagem de 1.380 km até Washington. E no meio da estrada, vemos que todas as vias estão cheias de carros destruídos pela guerra. E ao longo da rodovia, Sammy vai dando ideias de perguntas que o Joel poderia fazer ao presidente, que havia encerrado as atividades do FBI e começado um verdadeiro massacre de bombardeio contra a população. Mais pra frente na estrada, eles encontram um posto de gasolina, e a Jessie nota que nos fundos do lugar haviam vários corpos amarrados, e mesmo que o grupo estivesse desconfiado, eles tomaram a decisão de parar para abastecer. Logo de cara, os homens armados que cuidavam do posto de gasolina dizem que o pessoal precisaria de uma licença local para abastecer, e mesmo que Joel dissesse que só estavam de passagem, isso era inútil. Então, Lee oferece $300 para encher o tanque, apenas para o sujeito dizer que essa quantia só comprava um sanduíche por ali. E isso mostra o quão desvalorizado está o dólar. Só que quando a loira oferece dólares canadenses, o homem acaba concordando em abastecer a caminhonete da equipe. Em paralelo, Jessie vai até os corpos pendurados que havia visto antes, e ao perceber que a garota estava indo longe demais, um dos caras que estava cuidando do posto a acompanha e permite que ela chegue perto daquelas pessoas amarradas. E ao perceber que a situação estava estranha, Lee também os acompanha, e chegando perto, eram 2 homens que estavam sendo torturados há dias por terem tentado furtar o posto de gasolina para conseguirem suprimentos. Desde então, os sujeitos estavam tentando decidir o que fazer com os 2 prisioneiros, e o rapaz até ironiza, falando para as duas que elas poderiam decidir como eles poderiam finalizar aqueles 2 caras no cara ou coroa. Porém, assim que percebe que Jessie estava entrando em choque ao ver aqueles 2 completamente machucados, Lee pergunta se poderia tirar uma foto do cara entre os sujeitos espancados e pendurados, e aí ela consegue mais uma foto para os seus registros. De
volta à estrada, Jessie estava desesperada, porque naquele momento ela nem se lembrou que tinha uma câmera, e estava se torturando por não ter dito ao cara para não finalizar aquela dupla de prisioneiros. E enquanto Joel tentava acalmá-la, lhe pega pesado, porque aquela era a vida de um jornalista, e eles não deveriam questionar e sim publicar a informação para os outros questionarem, porque caso contrário, os profissionais acabariam se afundando e sendo destruídos pelas atrocidades que viam. E mesmo que Sam e Joel digam que a loira estava pegando pesado com a Jessie, ela estava apenas mostrando a realidade para a novata, porque as crueldades que eles ainda veriam iam daquilo para pior. No meio do caminho, eles cruzam mais uma cidade devastada pela guerra, e quando Lee fala para Joel parar o carro, ela acompanha a Jessie até um helicóptero caído e destruído. Assim, ela diz para a garota tirar uma foto daquilo, além de comentar sobre a câmera rara da menina. Até que Jessie diz que o equipamento não era dela, e sim do seu pai, que estava em uma fazenda no Missouri, apenas fingindo que a guerra civil não estava acontecendo. E nesse momento, a jovem se desculpa com Lee, porque ela sabia que a fotógrafa estava brava pela novata estar naquela viagem. Para Lee, o problema é que aquela decisão poderia custar a vida da Jessie, porque ela ainda era nova. E mesmo que se tratasse de uma escolha da jovem estar ali, ainda seria um peso para o trio de veteranos, caso a jovem fosse finalizada de um jeito brutal. Só que quando a Jessie pergunta para Lee se a veterana fotografaria a novata caso ela fosse finalizada, a loira garante que sim. E ao anoitecer, o grupo parou em um estacionamento abandonado para descansar, onde a loira estava conversando com Sam. O problema que lhe passava era sobre suas fotos, porque quando ela registrava as tragédias e crimes de guerra, era para que a sociedade visse aquelas desgraças e não fizesse elas novamente, mas seus esforços pareciam em vão. E ao ouvir isso, Sam nota que aquela era uma crise existencial da Lee, e o veterano diz que quando olhava para Jessie, ele se lembrava de quando Lee também era uma novata. Então ele conclui que quando a Lee se enfurecia, fazia críticas e dava broncas em Jessie sobre as escolhas da garota, na verdade ela apenas estava sendo dura consigo mesma. Só que o papo para quando Joel chega doidão falando sobre o tiroteio que estava acontecendo ali perto. Assim, como era uma péssima ideia ir até lá no meio da noite, o trio decide cobrir o combate apenas ao amanhecer. Aí ele passa o cachimbo da paz para os seus colegas e vai conversar com a Jessie, que estava assustada com tudo o que estava acontecendo. Nesse momento, o jornalista comenta que era melhor a jovem nem esperar o sono chegar, porque ela dificilmente conseguiria dormir, e se oferece para fazer uma companhia para Jessie, que nega por não querer dar trabalho para o cara. Por fim, ele oferece à garota comprimidos para dormir, e quando ela recusa, o grupo se reúne para descansar. Enquanto a Lee estava ficando cada vez mais atormentada, sobre tudo que fotografou e com a guerra civil que estava rolando. E agora, eles estavam a 817 km de Washington. Ao amanhecer, vemos que o quarteto estava acompanhando alguns separatistas de perto em pleno tiroteio contra os militares, e os atiradores queriam ajudar o seu parceiro Mike, mas no meio do fogo cruzado, o soldado acabou sendo finalizado. Porém, o grupo de separatistas consegue vencer os inimigos do governo, e em paralelo, Jessie e Lee fotografam tudo o que acontecia naquela luta, que acabou com os últimos agentes do exército sendo finalizados com brutalidade, e Jessie conseguiu fotografar esses momentos, mesmo que ainda estivesse em choque. Depois de cobrirem mais esse conflito, o grupo segue viagem, e agora faltavam apenas 465 km até chegarem em Washington, até que no meio do caminho, eles acabam parando na Virgínia Ocidental, que estava sendo ajudada pela Global Relief Foundation, uma organização que no mundo real já possui mais de um século de existência, e que concentra suas ações de caridade e apoio a vítimas de catástrofes, dando a essas pessoas recursos de educação, saúde, alimentação e segurança. E então, ao comprovarem que são da imprensa, a equipe consegue entrar na base dessa ONG, um estádio que estava comportando vários refugiados da Guerra Civil, que encontraram nesse lugar uma forma de sobreviver. Após se instalarem lá, Lee vai até a arquibancada para encontrar Jessie e dar algo para a jovem comer. E em paralelo, a novata estava revelando as fotos, e ela até passa um macete para sua veterana, que era basicamente usar o calor do corpo para aquecer o revelador. E ao esperarem um líquido que revela as imagens estar pronto para o uso, Jessie pergunta para Lee como foi que ela iniciou a sua carreira como fotógrafa, mas como a loira mesmo disse, a novata era sua fã, então ela deveria saber onde tudo começou. No passado, enquanto ainda estava na faculdade, Lee registrou o momento em que o movimento antifascista foi finalizado, e esse momento a fez conseguir um espaço na agência Magnum, que é uma grande empresa de reportagem com mais de 70 anos, mas mesmo assim, a própria Lee deixou claro que aquilo era o que estava no seu perfil do Wikipedia, afinal a sua carreira foi muito mais do que isso. E na sequência, ela revela que assim como a Jessie, os pais dela também estavam em uma fazenda, apenas fingindo que nada acontecia. Porém, os dois viviam no Colorado. Enquanto as duas conversam, Jessie conseguiu secar os filmes da sua câmera para enfim revelar as fotos, mas ela sente vergonha em mostrá-las para Lee, por achar que as suas fotografias não eram boas o bastante. Só que ao ver uma fotografia do tiroteio que cobriram, Lee reconhece que aquela era uma boa imagem. Ao anoitecer, todos estão juntos no campo do estádio, enquanto descansam e aproveitam um pouco antes de retomarem a viagem. E no dia seguinte, o pessoal segue a jornada, e como sempre, observando os impactos da guerra civil no país, que vão desde prédios pegando fogo até os corpos de várias pessoas que foram finalizadas. Porém, conforme dirigiam, eles notam que parecia impossível, porque depois de centenas de quilômetros, o grupo acaba achando uma cidade que parecia não ser afetada pela guerra civil. E então, Joel, Jessie e Lee descem do carro e param em uma loja de roupas. Lá o jornalista pergunta para a atendente se os habitantes da pequena cidade sabiam que estava ocorrendo um conflito de nível nacional, apenas para a mulher responder que sim, mas que pela própria segurança acabavam ignorando aquela calamidade. Daí, como já estavam
estavam no local, o trio decide provar algumas roupas, até que a Jessie convence Lee a provar um vestido, e a fotógrafa revela que há muito tempo não colocava um vestido, ou pelo menos se observava no espelho. E aproveitando essa oportunidade, Jessie apoia a autoestima de Lee e tira uma foto da sua heroína, que pela primeira vez em todo o filme, sorriu genuinamente. Só que o Joey interrompe esse momento único para pedir uma foto para Jessie, que dá uma desculpa dizendo que o filme da sua câmera estava acabando. Na sequência, Lee vai conversar com o Sammy, que estava do lado de fora, e enquanto a loira comenta que a calmaria daquela cidade era tudo que ela havia se esquecido, o veterano do grupo responde que para ele, aquilo era tudo que se lembrava. Afinal, ele viveu a maior parte da sua vida em um país de paz. Porém, Sammy dá um trago de cigarro para Lee e manda que ela olhe para o alto dos prédios, disfarçadamente, apenas para revelar que havia homens armados no topo dos edifícios. E por fim, o velho conclui que em algum momento, toda aquela paz se tornaria chata para eles. De volta à estrada, a equipe agora estava a 283 km de Washington e ouvindo o pronunciamento do presidente, que insistia em fazer propaganda para a campanha dos Estados Unidos naquela guerra civil, mas isso enfurece o Sammy, que só desliga o rádio. Nesse momento, Joel pergunta à jornalista experiente o que é que o político diria em uma entrevista, e a Sammy responde que não seria nada demais, porque para o velho, o presidente era comparado a outras figuras históricas que foram retiradas do poder, como Gaddafi, Mussolini e Ceausescu, que acabam se revelando como pessoas inferiores ao que realmente pareciam. E pessoal, só para explicar, Nicolae Ceausescu foi o presidente da Romênia dos anos 60 aos anos 80, e na época ele criou um governo bem brutal e autoritário, enquanto Gaddafi foi um militar líbio que governou a Líbia dos anos 60 a 2011. Mas o detalhe mais importante é que esses dois políticos, assim como Mussolini, foram tirados do poder e finalizados pelo povo. Por isso, a Sammy coloca o presidente dos Estados Unidos ao lado deles nessa comparação. Mas voltando ao filme, o pessoal acaba parando em frente ao antigo parque temático, mas para surpresa deles, o local parecia ter passado por um conflito recentemente, porque havia um cadáver no meio da pista, e ao decidirem sair dali para irem por outro caminho, o carro acaba sendo acertado por disparos. E na mesma hora, Joel pisa fundo e a equipe consegue se afastar dos tiros, até que encontram outros dois soldados. Assim, eles saem do carro, e o jornalista pergunta o que é que estava acontecendo para os dois militares, que dizem que havia um inimigo bom de mira na mansão próxima dali. Mas quando Joel insiste em saber o porquê deles estarem brigando e de qual lado os atiradores eram, o sujeito apenas revela que eles não sabiam a identidade ou a ideologia do sniper adversário, porque só estavam ali lutando pela própria sobrevivência, e não para defender algum dos lados da guerra civil. E então, a equipe fica abaixada para não serem pegos pelos disparos do adversário, e enfim, o atirador da mansão é abatido pelo sniper. Por isso, eles conseguem cair na estrada novamente. Mas a paz não dura muito tempo, porque havia uma caminhonete os perseguindo na pista. O carro estava desgovernado, e mesmo que Lee desse espaço para eles passarem, o automóvel continuou na cola do grupo. Porém, os sujeitos que estavam os perseguindo eram apenas seus colegas, Bohai e Tony, que fizeram toda essa confusão para assustá-los. Ao verem a dupla ali, Joel pergunta se Sammy havia revelado que eles iriam viajar para Washington, quando na verdade foi o próprio jornalista que contou enquanto estava bêbado na festa que fizeram no hotel. E, inclusive, Joel chegou até dar em cima da Jessie naquele dia. E no meio da loucura, Tony ignora que os carros estavam em movimento e simplesmente decide ir para o automóvel do Lee e seu grupo. Então ele passa de uma janela para outra, enquanto a Jessie também se empolgava e fazia o mesmo. Assim, a novata fica apenas com o Bohai dentro do outro carro. No entanto, os dois automóveis acabam se separando no meio do caminho, e isso provoca a Lee, que fica preocupada com a segurança da Jessie. Só que isso foi uma distração perigosa, porque eles quase acabaram batendo de frente com o blindado do exército. Daí, o grupo dirige para procurar a dupla sumida, até que finalmente acham um carro deles estacionado em uma pequena cidade na beira da estrada. Porém, ao entrarem na região, eles veem de longe Jessie e Bohai sendo feitos de refém por alguns soldados locais. O problema é que os sujeitos armados estavam usando uma caçamba para jogar dezenas de corpos em uma vala, e tudo indicava que os próximos eram Jessie e Bohai. Assim, Lee, Joel e Tony deixam o velho Sammy para trás, afinal ele não conseguiria correr se fosse preciso, e partem para ajudar os seus colegas. Quando se aproximam, eles são rendidos pelos dois caras, e nesse momento, Joel tenta mentir sobre eles serem jornalistas, que estavam indo cobrir a reabertura da Universidade de Charlottesville, mas no fim o sujeito apenas ignora, e pergunta se Bohai era amigo do grupo, e ao ouvir que sim, o maluco finaliza o rapaz sem piedade, apenas por ele ser chinês, e obviamente todos ali entram em choque por verem aquela crueldade. Só que para tentar aliviar a situação, Joel diz que eles eram da agência de jornalismo Reuters, mas para o preconceituoso, aquele nome não parecia americano, por isso ele queria saber de onde cada um deles vinha, apenas para descobrir o tipo de americano que eles eram. Então o Joe responde que vinha da Flórida, enquanto Jessie revelava que era natural do Missouri e Lee do Colorado. Porém, para o soldado, apenas Jessie e Lee eram americanas reais, até que ele chega em Tony, que mal conseguia falar pelo desespero que estava sentindo. Assim o maluco o força a responder de onde ele vinha, mas ao ouvir que Tony era de Hong Kong, o sujeito preconceituoso finaliza sem piedade. A essa altura, quando tudo parecia perdido, Sammy aparece dirigindo a caminhonete e atropelando os xenofóbicos, criando assim a brecha perfeita para o grupo escapar. Porém, Jessie acaba caindo na vala em que os corpos estavam. Só que mesmo que ela estivesse em choque por estar em cima de dezenas de cadáveres, a jovem consegue se levantar para fugir. Aí o grupo consegue escapar enquanto o carro é atingido pelos disparos dos inimigos. Mas mesmo que a fuga tenha dado certo, eles estão em choque pelo que acabou de acontecer, a ponto de Jessie até vomitar
pelo nervosismo que estava sentindo. No entanto, a situação piora ainda mais quando Lee descobre que Sam estava sangrando por ter sido atingido por uma das balas disparadas. Assim, o velho passa para o banco de trás, por não estar em condições de dirigir. E conforme as horas passam, o grupo passa em meio a um incêndio na floresta. E ao amanhecer do dia, eles finalmente chegam na base dos separatistas em Charlottesville. Mas a essa altura, Sam não resistiu ao sangramento e acabou indo de base no processo. E a Jessie, o Lee e o Joel estão completamente abalados pelo que aconteceu. Mas cada um passa pelo luto do seu próprio jeito. E pessoal, o filme acaba falando muito sobre separatismo. E pra quem não sabe, esse termo é para quando há exigências de direitos de um povo que não possui um estado próprio. Por isso, eles se voltam contra o governo que administra o território para conseguir independência do resto do país. Mas voltando ao filme, vemos que enquanto se recuperam, Lee tirou uma foto do corpo sem vida de Sam. E pela primeira vez, a fotógrafa hesita e acaba apagando a foto do seu velho companheiro. E na sequência, ela vai até Joel, que estava acompanhado de outros dois colegas jornalistas, chamado Anya e Eddie. A dupla lamenta pelo que aconteceu com Tony, Bohai e Sam, mas Joel está completamente surtado pela notícia que recebeu deles. E nesse momento, eles contam para Lee que os militares do governo se renderam para as forças ocidentais e que Washington seria invadida quando anoitecesse. Em outras palavras, o presidente ia ser finalizado e a viagem para entrevistá-lo foi inútil, assim como a partida de Sam, Tony e Bohai, que praticamente perderam a vida por nada, porque o plano deles estava praticamente arruinado. Depois, Lee vai até Jessie, que estava um pouco afastada, enquanto estava digerindo todo aquele caos que aconteceu na reta final da viagem, e ambas conversam sobre Sam, pois a jovem comenta que estava abalada, mesmo que não conhecesse o senhor como o Joel e a Lee. Porém, a loira diz que Jessie conheceu o veterano, porque ele sempre foi aquele homem que a novata havia visto. Assim, a Lee também complementa, falando que as coisas poderiam ter sido muito piores para o Sam, afinal, aquela era uma guerra, mas mesmo assim o jornalista experiente não quis desistir, e seguiu até o final. Na sequência, Jessie também fala que sentiu muito medo até ali, mas em compensação, ela diz que nunca se sentiu tão viva antes daquela jornada para Washington. E um tempo depois, Joel acordava e acenava para Anne e Eddie, que estavam acompanhando os militares até a capital. Em paralelo, Lee limpava todo aquele sangue de Sam que estava no banco do carro, e quando o trio se reúne, eles parecem tomar uma única decisão possível para conseguirem completar o seu objetivo. Ao anoitecer, vemos que as forças ocidentais separatistas enfim chegaram em Washington com força total, porque a cidade se tornou um verdadeiro campo de guerra, a ponto dos soldados destruírem por completo o monumento Lincoln. Enquanto isso, Jessie e Joel registram todo o conflito, mas ao contrário da novata que estava na linha de frente fotografando todo o combate, Lee estava com medo e hesitando, como se estivesse exausta por estar passando por mais uma guerra. Vários blindados e helicópteros passavam pelas ruas de Washington, e o foco dos separatistas, obviamente, era a Casa Branca, que estava sendo protegida pelos poucos militares e agentes do serviço secreto que continuavam ao lado do presidente, mas que aos poucos estavam sendo derrotados pelos atiradores das forças ocidentais. E na confusão, Jessie estava destemida e avançando sem vacilar. Só que em paralelo, Lee parecia cada vez mais em choque com a guerra civil, que finalmente estava próxima de acabar. Também vemos os separatistas dominando praticamente todos os prédios que cercam a Casa Branca, e agora praticamente todas as ruas foram dominadas por eles, até que em determinado momento, um dos blindados das forças ocidentais acaba sendo atingido por um disparo de bazuca. Assim, o soldado que estava dentro dele sai do automóvel enquanto pegava fogo, e quando Jessie tem coragem o suficiente para fotografar esse momento, fica óbvio que a garota já estava no nível de uma veterana, e agora não tinha mais medo de fotografar as atrocidades da guerra. Na sequência, vemos Lee cada vez mais desesperada com o que acontecia, como se fosse sua primeira vez em um campo de batalha. Em paralelo, Anya e Ed noticiaram em rede nacional que a Casa Branca enfim estava sendo invadida. Logo depois, eles se juntam ao trio de Joel, Jessie e Lee, onde o jornalista diz que conseguiram registrar as forças ocidentais invadindo o Pentágono. Mas no fim, todos sabem que o que importa é a foto do presidente. Joel comenta que os últimos generais do exército se renderam ontem, e agora os separatistas tinham como objetivo finalizar o presidente sem piedade. Ou seja, a cabeça do político seria de quem chegasse primeiro. Então, Eddie pede para Lee deixá-lo tirar a foto do momento histórico, mas a loira sequer ouve o que o seu colega diz. Em paralelo, os soldados observam que o presidente estava tentando escapar com a escolta de 3 carros. Então, as forças ocidentais fuzilam os automóveis, que mesmo blindados, não conseguem resistir aos disparos. Porém, enquanto os separatistas acham que abateram o presidente, Lee reparou que o político, obviamente, não estaria lá. Assim, ela, Joel e Jessie vão para a Casa Branca, e apenas um pequeno grupo de soldados reparam no plano do trio, ou seja, eles o seguem. E nesse momento, vemos que a base do presidente parecia vazia e bagunçada. No entanto, os militares entram e acham a agente do serviço secreto Joy, que estava como representante do presidente, que havia se rendido. Porém, ele exigia ser transferido para um território neutro na guerra, como a Groenlândia ou Alasca. Mas os soldados obviamente ignoram isso. E quando Joy insiste em negociar, eles finalizam a coitada sem dó. E as fotógrafas também registram esse momento. Só que o conflito não havia terminado, pois os últimos agentes do serviço secreto tentam impedir os avanços dos separatistas. No entanto, é claro que os militares finalizam eles sem dificuldade alguma. E mesmo que Lee estivesse mais calma e recuperada, a veterana permanecia cautelosa, enquanto Jessie avançava junto com os soldados, e não perdia uma foto sequer. Só que a sua afobação a faz ficar no meio do fogo cruzado, e momentos antes que a Jessie fosse finalizada por um dos agentes do presidente, a Lee a empurra e acaba tomando todos os tiros em seu lugar. Assim, Jessie acaba
acaba fotografando a sua própria heroína sendo finalizada pelo tiroteio, e o corpo de Lee acaba caindo ao lado da novata, que fica sem reação pelo que acabou de ver. Mas Joel se mantém forte, mandando a garota continuar, para o sacrifício da loira não ser em vão. E galera, como vocês devem lembrar, a Jessie até perguntou para Ali se a fotógrafa experiente tiraria uma foto dela caso ela acabasse perdendo a sua vida. Mas no fim dá para perceber que os papéis foram se invertendo em todos os sentidos. E esse momento foi como se fosse a passagem da tocha de Lee para Jessie. Então, após tanto tempo de guerra, as forças ocidentais finalmente chegam até o presidente, que é arrastado pelo chão. E antes que fosse finalizado, Joel se aproxima e pergunta qual seria a declaração do político, que só manda o jornalista não deixarem eles matá-lo. Porém, Joel já não estava nem aí, e aceita as últimas palavras do presidente, que é finalizado pela militar das forças ocidentais. E no fim, Jessie foi quem conseguiu registrar a queda do político e o fim da Guerra Civil dos Estados Unidos. E galera, deixa eu dar um recado aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas esse aqui não é meu único canal no YouTube. Afinal, meu objetivo é derrotar o YouTube, no bom sentido é claro. Além do Resumindo Filmes, eu tenho mais 3 canais ativos aqui, com vídeos novos toda semana. Um deles é o Derrotando Filmes. Lá eu falo sobre diversos filmes, e mostro como derrotar e sobreviver a vários tipos de situações, e também as burrices que os personagens cometem. Também tem o Abismo do Medo, onde abordamos diversos temas perturbadores e bizarros, até mesmo mistérios que nunca foram resolvidos, como o desaparecimento de pessoas. E por último tem o Sombras Criminais. Nesse canal nós falamos sobre True Crime, ou seja, casos criminais, detalhando toda a história de cada caso, para mostrar como a mente humana pode realmente ser perversa. Então pra quem gostar eu vou deixar os canais aqui no card e também no comentário fixado. Fala galera, vocês topariam se arriscar tanto para fazer uma única pergunta ao presidente? Me contem nos comentários. E se vocês quiserem ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aqui na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.